Aqui a gente tem alguns exemplos de situações que a gente pode interpretar se aplica ou não a possibilidade de você tratar um dado pessoal. Tá? Todos esses exemplos são exemplos europeus. Essa situação específica é a seguinte: o governo de um determinado país, da União Europeia, solicitou a todas as empresas operadoras de celular que controlassem, né, o tráfego do celular em determinadas regiões de algumas cidades do país. Principalmente quanto à informação velocidade. Por quê? Porque ela queria fazer um estudo para verificar se as pessoas andavam acima da velocidade, e é óbvio que se o celular se movimenta numa velocidade muito alta, existe uma grande possibilidade de você estar dentro de um carro ou de uma moto, ou seja lá o que for. Então, a princípio, foi isso que foi feito, as informações chegaram, e aí a conclusão é que os dados inicialmente recolhidos para finalidade específica foram utilizados para outra. Por quê? Porque o discurso que foi dado para as telecoms é que seria para uma outra finalidade. Então, a finalidade ela não estava alinhada quanto à solicitação, e isso acabou gerando um problema. O fato é que esse órgão público ele resolveu a partir do momento que ele anonimizou os dados, e aí você tirou a incidência da lei. Mas foram duas situações que foram analisadas quanto à possibilidade, de fato, de você poder fazer ter o tratamento de dados desconforme com a finalidade que você, de fato, apresentou. Então, você não cumpriu com o princípio da transparência, mas a partir do momento que eles anonimizaram os dados, eles não queriam saber quem estava acima da velocidade. Eles queriam fazer um estudo se determinadas regiões eram mais perigosas ou não, e conseguiram diminuir o índice de acidentes a partir do momento que eles anonimizaram os dados. Né? Então, dentro daquela discussão que teve aqui em São Paulo, se a marginal ia ser a 60 por hora, a local, ou 40, ou seja lá o que for, já não me lembro mais as velocidades, graças a Deus é a velocidade que é hoje, já dei a minha opinião, porque eu não aguentava, o escritório é ali na marginal, quando você pegava a local era uma coisa surreal, quando era uma velocidade muito baixa. A gente poderia usar a mesma métrica ou a mesma metodologia, a mesma técnica, né, de identificar qual que é a velocidade ali dos carros em razão dos celulares que se movimentam. Aqui, consultório médico, também a mesma coisa, era um consultório pequenininho, mas que tinha um poder de big data muito grande, apesar do porte do consultório. Ele cruzava várias informações e tinha ali um tipo de serviço que ele, de fato, até agregava muito para os seus pacientes, né? Ele acabava oferecendo ali alguns tratamentos em razão do levantamento de vários hábitos por parte dos seus pacientes e acabava agregando. Só que o fato é que a lei europeia e a brasileira não deixa você aplicar a base do legítimo interesse para aquilo que a lei chama de dado sensível. Então, existe uma categoria de dados pessoais que ela é chamada de dado sensível, que ela tem um tratamento diferente dos demais dados pessoais. E dado relacionado à saúde, aí está uma notícia para vocês, é considerado dado sensível. Então, uma das regras é que você nunca tem legítimo interesse quando eu estou falando de tratamento de dados pessoais que são dados sensíveis. Então, por mais que ele agregasse, por mais que ele cumprisse todos os requisitos do legítimo interesse, por ser dado sensível, ele não teve como continuar tratando os dados da forma que ele fazia. Tá? Outro exemplo é justamente a questão de alimentação. O exemplo que a professora trouxe aqui, ele é real. Né? Imagine que, de novo, uma Prevent Senior, uma Unimed ou até uma seguradora do Itaú, pode, eventualmente, aumentar, não estou dizendo que eles vão, mas aumentar ali o valor do seu seguro-saúde, se ele tiver ali uma base de dados e identificar que você não tem um hábito saudável de alimentação. Né? É muito fácil uma seguradora comprar, era até então, né? Vamos comprar a base de dados do Pão de Açúcar e do Carrefour. Ok?
E aí eu identifico que você, todo final de semana, dá uma passadinha lá no supermercado, compra a peça de picanha, os seus engradados de cerveja, e tem esse hábito há uns 4, 5 anos. Né? O Big Data automaticamente vai dizer, olha, eu acho que você vai ter que pagar um pouquinho mais caro, né, do que outros clientes que eu tenho aqui, porque a possibilidade, como diria meu filho, de dar ruim é muito grande. Né? Então, isso não pode, tá? Já adianto para vocês, não pode, porque qualquer tipo de tratamento de dados para fins que eles chamam de discriminatório pode eventualmente trazer algum tipo de problema. Né? Imagina que já existe tecnologia para eu fazer um escaneamento de DNA com projeção de probabilidades de doença que você venha a ter. Né? Isso é fantástico para a indústria de seguro, mas terrível para as pessoas. Então, por isso que a lei vem para tentar pôr algumas travinhas quanto a algumas coisas que a professora anda aprontando aí, né, no laboratório dela. Né? Então, a gente precisa ter, sim, algumas regras, porque tecnologia, quando não usada da forma mais adequada, ela pode trazer alguns problemas para as pessoas. Né? Um dos princípios que a lei traz é o princípio da qualidade do dado. É uma preocupação que existe por parte do governo, porque hoje quase tudo é o tal do sistema. Né? Então, você vai fazer alguma coisa, o atendente fala assim, olha, não dá para fazer porque o sistema aqui não está autorizando. Né? Não, mas o sistema disse aqui que eu posso te dar um desconto, ou que você pode fazer o que você quer. E é interessante, porque às vezes você não tem um poder de argumentação. Para mim é terrível como advogado, né? Porque eu quero convencer. Né? Só que o tal do sistema eu não consigo dialogar com ele. Outro dia eu fui resolver um problema de um membro da minha família, na Apple, comprou um Apple Watch nos Estados Unidos, deu problema, e a gente queria resolver aqui. Fui até a loja da Apple. Mas tudo era o sistema. Né? Então, você falava com a pessoa, falava assim, não, tudo bem, eu vou ver o que o sistema, o que é possível, né? Lá no sistema. E aí ela já adiantou, olha, provavelmente o sistema vai dizer que não tem como, que são países distintos e tudo mais. E aí ela começou a mexer no tal do sistema, ela falou assim, olha, passou. Né? A gente vai poder trocar, o sistema aqui deixou. Né? Então, o tal do Big Data, ele decide a vida das pessoas. E tira, às vezes, o meu poder de argumentação. Isso pode ser para o bem, quanto pode ser para o mal. Né? No caso do INSS, algumas pessoas tiveram um problema muito sério com o tal do sistema do INSS. Porque o INSS cruzou várias informações e chegou à conclusão de que 20 mil beneficiários do INSS estariam mortos. Por causa de cruzamento de informações, né? Banco de dados de um órgão do governo, banco de dados de outro órgão do governo, e o sistema chegou à conclusão, falou assim, olha, a gente vai cancelar esses benefícios aqui, porque essas pessoas morreram. Só que aproximadamente 3 mil pessoas das 20 mil estavam vivas. Né? Então, a qualidade do dado ela é importante dentro dessa sociedade que a gente vive, tão dependente do tal do sistema. Tá? Esse aqui é um outro exemplo de política de privacidade. Tá? A política de privacidade previa várias situações de uso dos dados, mas não de uma forma clara e transparente. A empresa também foi autuada. Então, são situações fáticas que aconteceram de problemas sérios aí quanto ao não cumprimento dessa lei de proteção de dados. Tá? Esse outro exemplo é de pesquisa universitária. A pesquisa universitária ela é uma base legal, mas mesmo assim você não pode fazer o que você bem entende. Né? Você tem algumas situações bem específicas ali na lei do que você pode ou não pode fazer, e sempre que possível você vai ter que anonimizar os dados. Nessa situação de uma universidade da Holanda, eles não anonimizaram e sofreram uma autuação. Tá?